Olá, o tema desse vídeo vai ser máximos e mínimos absolutos de funções de duas variáveis. Bom, no calcular uma variável, quando a gente tinha funções de R em R, vamos supor f de x igual a x, né? Inicialmente, o domínio dessa função são todos os reais, né? O domínio de f são todos os reais. E o gráfico é uma reta, né? Essa função, ela não possui máximo nem mínimo absoluto, na verdade nem local, quando a gente olha para o domínio como um todo. Porém, se a gente restringir o domínio dessa função, né? Se a gente considera o domínio de f, por exemplo, como sendo um intervalo de -1 a 2, o intervalo de -1 a 2, a gente vai ter como mínimo absoluto o f de -1 e máximo, valor mínimo absoluto e valor máximo absoluto, o f de 2, né? Então, isso era um resultado que vocês viram lá em funções de uma variável, que é o teorema de Weierstrass, que garantia que se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, então f assume máximo e mínimo absoluto em valores C e D nesse intervalo, tá? Então, a gente vai buscar esse resultado para funções de duas variáveis. Para isso, a primeira coisa que vai ser importante para a gente é pensar o que é um intervalo, o que é um conjunto fechado, né? Ilimitado dentro do plano, tá? Então, para isso, a gente vai ver as seguintes definições. Vamos considerar AB pertencente a R2, um ponto AB pertencente a R2 e R maior do que zero, um número real. Esse conjunto eu já falei no vídeo anterior, né? A bola aberta de raio R e centro AB é dado por XY em R2, tal que a norma de XY menos AB é menor do que R. Então, lembrando que aqui essa norma é dada pela raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, né? Que isso lembra a equação de um círculo, né, com centro. Se eu tô aqui com ponto AB, então esse é um círculo com centro em AB e raio R, tá? Quando eu pego menor do que R, é porque eu não estou considerando a borda deste círculo, ok? E aí, como eu já falei, esse conjunto é chamado bola aberta de centro AB e raio R, ok? Bom, a gente vai dizer que um ponto, dado um conjunto A contido em R2, diferente de vazio, um ponto é ponto interior a B, se eu sempre consigo uma bolinha centrada nesse ponto AB com raio R, de modo que essa bola aberta está contida em A. E quando todos os pontos de um conjunto são pontos interiores, a gente diz que o conjunto A é um conjunto aberto. Então, novamente, se você... Vamos imaginar aqui
o plano XY e um conjunto aqui, um retângulo, tá? Tenho esse retângulo. Se eu pego um pontinho aqui, pensar que esse A em R2 é esse retângulo. Se eu pego um ponto aqui, claramente eu consigo uma bolinha aberta, de modo que esse ponto é o centro, tal que essa bola aberta está totalmente contida em AB. Então, esse ponto aqui é um ponto interior de AB, de A, tá? Se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, ó, perdão, esse ponto aqui, esse é um ponto que não importa o tamanhozinho da bola que eu pegue com centro nesse ponto e raio R, eu sempre vou ter pontos aqui dentro dessa bolinha que estão dentro de A e pontos que estão fora de A. Então, esse ponto não é ponto interior, tá? Esse aqui não é ponto interior, que seria um ponto de fronteira, né? Bom, e uma observação é que a bola aberta, né? A bola aberta de centro AB raio R é um conjunto aberto. Bom, seguindo essa linha, a gente vai dizer que um conjunto A não vazio de R2 é limitado quando a gente consegue colocar ele dentro de uma bola aberta no centro, na origem raio R, tá? Quando você consegue, você tá com um conjunto qualquer e consegue uma bola de modo que esse conjunto está dentro de uma bola aberta. Então, por exemplo, o R2, o plano como um todo, não é limitado, né? Não é limitado. Se eu pego o intervalo 0,1, cartesiano 0,1, isso é um retângulo, né? Lembra um pouquinho esse exemplo. Se eu pego um quadrado, na verdade, que lá é 0,1, cartesiano 0,1, eu consigo uma bola de centro na origem e raio R, de modo que esse conjunto, esse quadrado, está totalmente dentro dessa bola. Então, esse conjunto aqui é limitado. Circunferências são limitadas, enfim, né? E a gente vai dizer, para a gente chegar, né, na definição de conjunto fechado, que um conjunto, ele é fechado se o seu complementar for um conjunto aberto. E aí, quando A é fechado e limitado, a gente diz que A é um conjunto compacto. E aí a gente vai ter o análogo ao teorema de Weierstrass dentro de conjuntos compactos, que são conjuntos fechados e limitados. Então, por exemplo, esse conjunto aqui é fechado e limitado, então é compacto. Se eu pego um quadrado, quando eu desenhar tracejado, é porque a fronteira não está no conjunto. Então, esse conjunto, apesar de ser limitado, não é fechado. Então, não é compacto. Agora que a gente sabe a definição de fechado e limitado, a gente vai ter que o teorema de Weierstrass para funções de duas variáveis é da seguinte forma. Se eu tenho uma função contínua em um conjunto compacto, que como a gente acabou de ver, é um conjunto fechado, em R2, né, o conjunto fechado e limitado. Em R,
para f de R em R, o conjunto compacto era justamente os intervalos fechados, né? Esse é um conjunto fechado e é limitado. Bom, então a gente vai ter que f assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Então, se a gente garantir que a função é contínua e está definida no conjunto compacto, a gente garante a existência de máximos e mínimos absolutos, e aí a gente vai tentar encontrá-los através de um método. Que método é esse? A gente vai pegar uma função de duas variáveis contínua, aqui faltou, né? Então, uma função contínua, para garantir a existência, né, do máximo e mínimo absoluto, definido em um conjunto compacto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, lembrando lá do vídeo anterior, é encontrar os pontos críticos dessa função. A partir do momento que a gente encontra os pontos críticos dessa função, a gente calcula o valor da função f nesses pontos críticos. Depois disso, como o teorema de Weierstrass, a gente encontra pontos no interior de A, a gente olha para os valores da função f na fronteira de A. Feito isso, a gente compara os valores dos itens 1 e 2. O maior dele, os maiores dele, vão ser o máximo absoluto e o menor, o mínimo absoluto. Então, vamos ver o exemplo, que é determinar os pontos de máximo e mínimo absolutos dessa função na região triangular do primeiro quadrante, limitadas pelas retas x igual a 0, y igual a 0 e y igual a 9 menos x. A primeira coisa que a gente tem é que f é contínua, né? Uma função contínua em R2 como um todo, já que é vamos pensar um polinômio, né, de duas variáveis. Então, a gente já tem a primeira condição lá do teorema de Weierstrass. A segunda coisa que a gente precisa garantir é que a região onde a f está definida é uma região fechada e limitada, compacta. Então, vamos ver se isso é verdade. Vamos fazer um esboço aqui. Então, é a região triangular, né, do primeiro quadrante, limitada pelas retas x igual a 0, y igual a 0 e y igual a 9 menos x. Tá? Então, 9 menos x é uma reta sim, né? Aqui, quando x é 9 dá 0 e quando o x é 0 dá 9. As retas x igual a 0 é o eixo y, a reta y igual a 0 é o eixo x, então é uma região triangular assim. Esse é o nosso conjunto A, que é fechado, é compacto, né? Então, se a função é contínua e o conjunto é compacto, a gente pode, de fato, aplicar o método para encontrar valores extremos. Então, a primeira coisa que eu disse que a gente tinha que fazer era determinar os pontos críticos, os valores da função f nos pontos críticos. Os pontos críticos, como a gente já viu antes, nesse caso é determinar os valores, tais que as derivadas parciais de primeira ordem dão igual a 0. Então, aqui a gente vai fazer a derivada em relação a x dá 2 menos 2x igual a 0. Em relação a y dá 2 menos 2y igual a 0. Então, a gente chega aqui, x é igual a 1 e y também é igual a 1. Então, a gente tem como ponto crítico o ponto 1, 1 é ponto crítico. E quanto é que dá f no ponto 1, 1? Vai ficar 2 mais 2 mais 2, que dá 6, menos 2 dá 4. Então, esse ponto que a gente encontrou, que é o ponto 1, 1, é um ponto que é interior a esse conjunto A. Então, agora a gente vai analisar os pontos de fronteira, tá? Então, para isso, a gente tem que olhar com calma para essa fronteira
aqui do meu conjunto A. A gente vai olhar cada lado do triângulo de uma vez, começando aqui por esse de baixo, né, que corresponde à reta y igual a 0. Então, a gente tem aqui, né, os pontos interiores. Então, o primeiro deles, eu vou considerar onde a gente tá com a reta y igual a 0. Então, são pontos da forma x 0 com x entre 0 e 9, né? Aí, vamos calcular a f nesse ponto, x0. A f no ponto x0 vai ficar 2 mais 2x mais 0 menos x ao quadrado menos 0. Então, fica 2 mais 2x menos x ao quadrado. Isso é uma função quadrática, né? Com a concavidade, o gráfico voltado para baixo. Então, a gente já sabe onde é que tem um ponto extremo aqui, que é onde a derivada se anula. Então, se a gente deriva isso aqui, vai dar 2 menos 2x, e isso é igual a 0 quando x é igual a 1. Além disso, a gente vai olhar os pontos aqui na fronteira. Então, vai olhar quanto é f de 0, 0 e quanto é f de 0, 9. A fronteira aqui é dada por 0 e por 9, né? Já que x está entre eles dois. No 0, 0, essa função dá 2. E no 0, 9, essa função dá 2 mais 18 menos 81, que dá menos 61. Aí, aqui, a gente calcula o f de 1, 0, né? O f de 1, 0 dá igual a 3, né? Porque fica 4 menos 1 dá 3. Pronto, a gente tem 3 valores aí para comparar. Que é esse, esse. Então, guardem esses valores. Esses pontos, eles estão aqui na fronteira, né? O ponto aqui 0, 0, 1, 0 e 0, 9. Então, de fato, estão na fronteira. Agora, a gente vai olhar para essa aqui, tá? Essa lateralzinha aqui, que é quando x é igual a 0. Então, a gente vai ter, quando x é igual a 0, a gente vai ter pontos da forma 0y, e o y também varia de 0 a 9, tá? Então, novamente, é o mesmo processo. A gente calcula aqui o f de 0y, que vai ficar exatamente 2 mais 2y menos y ao quadrado, que é similar ao que foi feito antes. E aí, a gente vai ter os mesmos pontos, né? O f de 0, 0, que vai dar 2. O f de 0, 9, que são os da fronteira, que vai dar menos 61. E agora, quando a gente fizer a derivada e igualar a 0, a gente vai obter como ponto o ponto y igual a 1. Então, a gente vai calcular f no ponto 0, 1. E f no ponto 0, 1 também vai dar 3. Então, de ponto novo que apareceu, só foi esse aqui, né? Que é esse ponto aqui, para fechar esse quadradinho aqui de baixo. Então, a gente já tá com esses 5 pontos. Para concluir, a gente vai analisar agora os pontos aqui, onde y é 9 menos x. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar os pontos em que y é 9 menos x. Então, são pontos da forma x, 9 menos x. Bom, então, vamos
ver quanto é que dá a função em x igual, nos pontos da forma x, 9 menos x. Vai ficar, né, 2 mais 2x mais 2 vezes 9. Perdão aqui. Nove menos x ao quadrado, menos 9 menos x ao quadrado. Que isso vai dar menos 61 mais 18x menos 2x ao quadrado, tá? Aí, novamente, se você, como aqui também é uma função quadrática, a gente vai derivar isso e igualar a zero. Fazendo isso, vocês vão chegar que o ponto aqui é o ponto 9 sobre 2, tá? E aí, calculando o valor de f em 9 sobre 2, 9 menos 9 sobre 2, isso vai dar, que é 9 meios, né? Vai dar menos 41 sobre 2. E aí, a gente tem esse ponto importante. Então, aqui, ó, o 9 meios tá por aqui, né? 9 meios. E agora, o terceiro passo é a gente comparar os valores que a gente obteve. Então, vou botar aqui terceiro passo, a conclusão, né, que é a comparação desses valores. Então, vamos olhar. A gente obteve como valor das funções o valor 3 em f de 1, 0, 2 em f de 0, 0, em f de 0,9 foi menos 61. Aí, aqui a gente obteve os mesmos valores, só o de 0,1 que foi diferente, que é 3. F de 0,1. E nesse último passo, o f de 9 meios, que deu menos 41 dividido por 2, que foi f de 9 meios. Aí, além disso, no primeiro passo, a gente tinha o f de 1, que é 4, né? Então, 4, que era o f de 1, que era o ponto interior. Então, aqui, ó, de todos esses valores, o que assume o maior valor, né, é esse, que é o 4. E o menor valor que a gente vê aqui é esse, tá? Então, a gente tem que, a conclusão que a gente tem aqui, 0,9 é mínimo absoluto de f, cujo valor mínimo absoluto é menos 61, né? E não só 0,9, na verdade, o 9,0 também, que eu acho que eu nem coloquei. Deixa eu ver aqui. 0,9. Aqui tem um errinho, tá? Porque aqui o x que tá variando, né? Então, aqui é o ponto 90, tá? Então, é menos 61 também no 90. Que também é menor valor aqui. Então, 0,9 é mínimo absoluto de f. 90 também é mínimo absoluto de f. E o ponto 1 é máximo absoluto de f. Certo? Então, essa é a conclusão do exemplo.
Então, fica como exercício para vocês jogar aqui essa função lá no GeoGebra 3D e ver como isso é um paraboloide, né? Ver como é que se comporta isso e enxergar esses máximos e mínimos absolutos e fazer essa questão aqui, que é determinar os pontos x e y com x ao quadrado mais 4y ao quadrado menor ou igual que 1, que maximiza essa soma. Fazer isso aqui como exercício. Tá? E no próximo vídeo a gente vai ver o método de multiplicadores de Lagrange, que é utilizado para encontrar máximos e mínimos de função quando eu tenho uma restrição para essa função. É isso. Até o próximo vídeo.